Bom, continuidade ao tema que iniciamos na semana passada, que foi os compostos orgânicos, especificamente as proteínas. Essa aula de hoje vai ser a continuação do conteúdo da aula passada. Então, para vocês que não assistiram a aula passada, está disponível no Google Classroom para vocês. Acessem a aba Atividades e lá vai ter a videoaula que eu gravei da semana passada. Então, essa aula é complementação da aula da semana passada. Você que não assistiu, aqui vai começar pela metade do conteúdo. Então, aconselho a voltar lá nessa videoaula e assistir, para depois vir e assistir essa daqui para compreender o conteúdo de forma completa. Tranquilo? Então, nós finalizamos a aula passada demonstrando que as proteínas podem estar em quatro níveis estruturais. As proteínas podem estar presentes, podem ser formadas, podem ser dispostas em quatro níveis, que foi o nível primário, que nós demonstramos que é uma estrutura linear dos aminoácidos, a estrutura secundária, que aí já é uma forma mais helicoidal em algumas estruturas, outras vai ter mais uma forma semelhante a uma folha, que aí vai ter ligações entre as cadeias dos aminoácidos, como eu demonstrei para vocês lá no início da videoaula, demonstrando a estrutura básica das proteínas, que é a sua composição por aminoácido. E aí comentamos a estrutura terciária e quaternária, certo? Nós especificamos na aula passada, falamos de maneira detalhada, terminamos a estrutura primária. Nessa aula nós vamos especificar a estrutura secundária, terciária e quaternária. Tranquilo? Então, especificamos na aula passada a estrutura primária e a partir dessa aula nós vamos dar especificidade, nós vamos comentar os detalhes da estrutura secundária. Então, o que é que nós vimos de maneira bem simplificada da estrutura primária na aula passada? Nós vimos que a estrutura primária é a estrutura que é mais simples, porém também é a mais importante, porque qualquer erro que venha acontecer nessa estrutura primária, esse erro vai permanecer nas estruturas demais, na secundária, na terciária e na quaternária. Então vimos que é o nível mais simples, porém o mais importante na construção e dos níveis estruturais das proteínas, entre o nível 1, que é a estrutura primária, a estrutura secundária, terciária e quaternária. A estrutura mais importante é a primária, porque a partir dele as demais estruturas são formadas, certo? Então, o que é que nós vimos mais? Que qualquer mudança na forma da estrutura primária pode acarretar em uma mudança na função da proteína e, consequentemente, pode tornar ou pode ser nítido a presença de alguma doença, como nós demonstramos aqui, a doença da anemia falciforme, que é uma doença que é ocasionada por apenas a troca de um aminoácido na sequência correta da proteína. Então, a proteína ela teria em uma determinada porção dela esse aminoácido aqui chamado de glutamato ou ácido glutâmico. Então, aconteceu um erro que nós chamamos de mutação. Esse aminoácido foi trocado pelo aminoácido valina. Então, a proteína ficou com a função defeituosa. Isso acarretou e acarreta em algumas pessoas que têm essa doença da anemia falciforme, que é uma doença genética, certo? E hoje nós vamos dar início ao estudo da estrutura secundária. Nós vamos conhecer cada particularidade dessa estrutura. Então, pessoal, como detalhei para vocês, a estrutura primária das proteínas ela é simplesmente uma sequência linear de aminoácidos em sua constituição. Uma estrutura primária das proteínas, sequência linear. Um aminoácido vai se ligar ao outro através das ligações peptídicas, formando a proteína de nível primário, de estrutura primária, certo? Aqui eu demonstrei para vocês, para lembrar, a estrutura de um aminoácido, certo? Lembrando, nós possuímos cerca de 20 aminoácidos em nosso organismo. Então, quais as porções de um aminoácido? Porção amina, a NH2, porção carboxila, C-O-OH, certo? E aqui um hidrogênio. Então, os 20 aminoácidos, todos os 20 aminoácidos possuem essas porções: amina, ácido carboxílico, ou conhecido também como carboxila, e esse hidrogênio. O que vai variar de um aminoácido para o outro nos 20 existentes? Esse radical. Então, vejam na tabela que eu coloquei na aula passada alguns aminoácidos e a variação entre eles. Vocês vão perceber nesses 20 aminoácidos, ou nos 15, sei lá, 12 que eu coloquei na imagem na aula passada, que todos possuem porção amina, porção ácido carboxílico, ou chamada de carboxila, esse hidrogênio, e o que vai variar entre eles é essa porção do radical, certo? Então, o que é que vai mudar da estrutura primária
que essa aqui é a estrutura primária ainda, para a estrutura secundária. Percebam, olha a estrutura secundária como está a sua conformação. Elas estão mais enroladas e dobradas, não é mais uma constituição linear como era a primária, então ela começou a se enrolar e dobrar sobre si. Por quê? Ela começou a crescer e os compostos, lembrando, todo aminoácido contém essa constituição. As proteínas são a ligação de vários aminoácidos. Então, a porção amina de um aminoácido começa a se ligar à porção carboxila de outro. Percebam aqui, isso aqui é uma estrutura secundária. Então, essa porção aqui dessa proteína tomou um formato de hélice. Então, essa estrutura secundária é conhecida como alfa-hélice, porque a proteína está em formato de hélice. Simples. Então, o que aconteceu para essa proteína ficar em formato de hélice? O grupo amina de um aminoácido começa a se ligar ao grupo carboxila de outro aminoácido através de ligações de hidrogênio. Vou botar essa pergunta de tarde. Então, formato de hélice. A estrutura secundária possui tanto o formato de hélice como o formato de folha beta preguiada. Quais são os dois formatos da estrutura secundária? Alfa-hélice e beta preguiada, folha beta preguiada, certo? O que é que vai variar de uma estrutura para outra? Então, essa daqui está aqui, alfa-hélice, aqui é alfa-hélice, e beta preguiada, deixa eu limpar, aqui, beta preguiada, está aqui. Ambas são estruturas secundárias, porém, a sua forma, a sua conformação é diferente. Na alfa-hélice, a proteína fica em conformação de hélice, e na folha beta preguiada deu-se esse nome porque ela possui uma forma semelhante a uma folha dobrada. Então percebam, aqui está duas regiões de aminoácidos paralelos uns aos outros. Essa é a constituição da folha beta preguiada. E na alfa-hélice, proteína em formato de hélice. Beta preguiada, os aminoácidos da constituição da proteína estão paralelos uns aos outros, certo? Estão de lados uns aos outros. Então percebam, aqui tem a ligação de grupos amina, aqui tá vendo a ligaçãozinha amarela, NH do grupo amina ligado a um carboxila do outro aminoácido, aqui estão se ligando, e aqui também, só que de maneira paralela e aqui no formato de hélice. Um no formato de hélice, formato alfa-hélice, e o outro de forma paralela no formato folha beta preguiada, certo? Qualquer dúvida aqui nessa porção, pausa a aula, pergunta para mim no classe 1, mas não fiquem com dúvida. Certo? Vou colocar uma questão. A estrutura secundária das proteínas possui dois formatos. Quais são? Alfa-hélice e folha beta preguiada. Quero ver acertarem. Seguindo. Após a estrutura secundária, existe a estrutura também terciária, que nada mais é do que uma estrutura secundária, porém com maior quantidade de dobramentos e enrolamentos. Então, nessa estrutura, por ser grande demais, a proteína vai começar a se dobrar entre si, dobrar por si mesmo, ficar muito dobrada, muito torcida, inclusive sobre ela vai começar a ocasionar o contato ou as interações entre os grupos ou as cadeias laterais dos aminoácidos. Lembra, eu vou passar aqui, voltar para vocês para demonstrar. A estrutura básica de um aminoácido conta com a porção amina, carbono central, um hidrogênio e um ácido carboxílico, que é o C-OH. E nós vimos que dos 20 aminoácidos existentes nos organismos vivos, o que vai variar de um para o outro é simplesmente a sua cadeia lateral, ou chamado de radical. Somente ele vai variar entre os 20 aminoácidos diferentes. Aqui nessa estrutura secundária, acontecia a ligação de um grupo amina com um grupo carboxila de aminoácidos diferentes. Já na estrutura terciária, o que é que vai a junção ou a conexão vai ser entre esses grupos aqui, esses grupos radicais, ou as cadeias laterais dos aminoácidos, certo? Então, na estrutura terciária vai acontecer as interações entre as cadeias laterais dos aminoácidos que fazem parte dessa proteína, certo? Lembrando, a proteína é a junção de vários aminoácidos. Na estrutura secundária acontece a conexão do grupo amina com o grupo carboxila de aminoácidos diferentes. Já na estrutura terciária vai acontecer a interação entre as cadeias laterais dos aminoácidos, certo? Dá pausa, copiei no caderno tranquilo para compreender o conteúdo. Se necessário, volta ao vídeo e assiste novamente. Então aqui está demonstrando algumas conexões entre cadeias laterais de diferentes aminoácidos. Então pensem isso para compreender uma proteína. Uma proteína é composta de vários aminoácidos, certo? Quando a conexão entre o grupo amina e o grupo carboxila de aminoácidos diferentes, ocorre a formação da estrutura secundária.
Quando, na proteína também que é grandona, há conexão entre as cadeias laterais dos diferentes aminoácidos que fazem parte dessa proteína, acontece ou está na formação da estrutura terciária da proteína, certo? Que é uma estrutura bem maior e bem mais complexa do que a estrutura secundária. Tranquilo? Alguns aminoácidos que estão presentes nessa estrutura terciária são hidrofóbicos, ou seja, não têm afinidade com água. Então eles ficam mais escondidinhos do que outros. Os que têm mais afinidade com água ficam mais na superfície. Como eu vou mostrar aqui, vai facilitar para vocês a compreensão. Então percebam, essa estrutura aqui é uma estrutura terciária de proteína. Estrutura muito dobrada, muito compactada. Então os grupamentos que não têm afinidade com água ficam mais aqui na porção central. E os grupos que têm afinidade com água ficam aqui mais na superfície, em contato justamente com a água. Certo? Então essa estrutura terciária, ela de acordo com a conformação espacial que possui, de acordo com a sua estrutura, ela pode ser classificada em dois grupos, certo? O primeiro grupo é conhecido como proteínas globulares. Então as proteínas terciárias, de acordo com a sua estrutura, podem ser classificadas em dois grupos. O primeiro é conhecido como proteínas globulares. E o que caracteriza essas proteínas globulares? Que elas possuem a forma globular ou esférica, como está sendo demonstrado para vocês aqui nessa imagem. Então, uma proteína com formato esférico é conhecida como proteína globular. Uma proteína também aqui, com formato esférico, é uma proteína globular. Essa proteína aqui, ela possui o nome de hemoglobina, certo? E essa hemoglobina é a junção de várias globinas, certo? Nessas globinas tem um grupo M, que dá o nome hemoglobina. Então, as proteínas que têm formato globular são as proteínas globulares, certo? Então, esse é o primeiro formato de acordo com a conformação espacial de sua estrutura. E essas proteínas globulares, elas são proteínas que são solúveis em água, ou seja, se difundem facilmente em água, que é diferente de outro grupo, que é o segundo grupo que eu vou demonstrar para vocês. Então saibam disso. As proteínas terciárias podem ser classificadas de acordo com sua conformação espacial. Aqui, ó. Então elas podem ser globulares, que possuem forma esférica ou globular, e com a sua característica primária. São solúveis em água, certo? Um exemplo de proteína globular, a globina. Tranquilo? E o último e segundo grupo de tipos de proteínas, de acordo com a sua estrutura espacial, são as proteínas fibrosas. Então, existem as globulares e as fibrosas. As fibrosas, elas formam longos filamentos. Os filamentos aqui, ó, semelhante a esse aqui, filamentos longos. Percebam que é diferente da estrutura globular, que possui a forma esférica. Então, ele se assemelha a um cordão longo e também caracteriza-se por ser uma estrutura muito rígida, certo? Uma estrutura aqui que é muito rígida, por isso que elas fazem parte das proteínas fibrosas. Elas fazem parte dando estrutura a uma célula, certo? Dando estrutura ao organismo que ela está presente, dando a estrutura àquele local que ela se situa. Então, além de ser rígida, essas proteínas fibrosas, elas são insolúveis em água. Então, percebam as diferenças entre umas e outras. A proteína terciária pode ser, de acordo com a conformação espacial, globular, quando possui formato esférico, e quando possui a forma em longos filamentos, a forma estirada, ela se chama de proteína fibrosa, que ela é rígida e insolúvel em água. Já as globulares eram solúveis em água, certo? Então, anotem aí as diferenças de uma proteína para outra, das globulares para as fibrosas, que eu vou colocar uma questão sobre isso no exercício. Então, essas proteínas fibrosas, elas são componentes estruturais ou de revestimento, como a proteína que é chamada e conhecida como queratina. Então, a queratina é exemplo de locais que ela se situa em nosso organismo. Nossa unha tem proteína queratina, nossos pelos, cabelo, barba, outros pelos do corpo é formado por proteínas queratina, certo? Então também a queratina está presente nos cascos de alguns répteis, como a tartaruga. A queratina está presente nessa região. Então a queratina tem função tanto de impermeabilização da epiderme. Nossa pele aqui, está demonstrando aqui a pele, ó. A pele humana e as partes mais interiores aqui, ó, os pelos,
a epiderme, que é onde a queratina está presente, a derme aqui e a hipoderme, certo? Então a queratina fica justamente aqui nessa região da epiderme. Então ela tem como função evitar a perca excessiva de água. Aqui nesses répteis ela tem a função de evitar a perda excessiva de água, como também uma proteção contra os raios ultravioletas, contra os raios solares, contra a chuva, certo? Então é uma camada de revestimento. Evita perda excessiva de água e também fornece proteção contra a radiação solar e chuvas. Então, proteção contra a radiação solar e chuvas, como também uma proteção contra perca excessiva de água, certo? Essa é a função da queratina. O outro grupo de proteínas está relacionado ao colágeno, que também são proteínas fibrosas, e elas estão ligadas com diversas estruturas do corpo humano, como a pele e os tendões, que vocês podem perceber nessa imagem aqui, ó, um agrupamento de aminoácidos, vários aminoácidos ligados entre si. Então eles estão se ligando entre si, formando essa proteína. Lembrando, a proteína é formada pela junção de vários aminoácidos. Então aqui nesse caso é uma proteína terciária que tem forma fibrosa, e essa proteína que a gente está citando aqui, no caso, é o colágeno, certo? Então o colágeno ele vai fazer parte de diversas estruturas do corpo humano, como a pele e os tendões. E aqui nessa imagem eu demonstrei para vocês a formação do colágeno. Então vários aminoácidos ligados entre si, formando as fibras de colágeno. Então a estrutura primária formou a estrutura secundária, e aqui a estrutura terciária, primária, secundária e terciária, estruturas diferentes. E onde é que o colágeno está presente? Presente também na pele humana, mais abaixo. Então aqui está sendo a comparação de uma pele jovem com a pele idosa. Então vejam a epiderme e a parte mais embaixo. Então nessa pele jovem tem uma grande constituição de colágeno em sua estrutura. Então percebam aqui, uma grande quantidade de colágeno na estrutura, dando uma composição mais robusta a essa pele. Já que na pele mais idosa, as fibras de colágeno já estão mais descompactadas, já estão mais frouxas. Então dá um aspecto maior de enrugamento na pele menos enrijecida, certo? A pele mais flácida. Então isso é decorrente da falta de colágeno, ou o colágeno está em uma constituição bem frágil nessa pele. Tranquilo? Então o colágeno faz parte da pele e dos tendões. Aqui demonstrando, conhecido muito bem, que é o tendão de Aquiles, que é um dos vários tendões que nós possuímos em nosso organismo. Então também constituído por proteínas colágeno, proteínas de colágeno. E o colágeno é a proteína que é mais abundante no organismo humano, certo? Anotem aí essa informação que é importante. E a última estrutura dentre as proteínas, estrutura primária, secundária, terciária, aqui a última estrutura das proteínas, que é a quaternária, ela nada mais é do que a junção de várias estruturas terciárias, certo? Então, várias cadeias polipeptídicas, quando se unem entre si, formam a estrutura quaternária. Então é mais fácil. União de várias estruturas terciárias formam a estrutura quaternária das proteínas. Então percebam, aqui está demonstrando uma hemoglobina, que é uma proteína quaternária, e ela é oriunda da junção de 4 grupamentos de proteínas terciárias, que eram as globinas. Então uma globina se junta a outra, que se junta a outra, que se juntou a outra, e formou a estrutura quaternária. Então a junção de proteínas terciárias formam uma estrutura quaternária. Tranquilo? No caso da hemoglobina, é a junção de 4 globinas idênticas. Porém, existem estruturas quaternárias que é da junção de 4 proteínas distintas. Então, 4 estruturas ou mais, 5, 6, de acordo com a característica da proteína, pode ser tanto a junção de unidades terciárias diferentes, como a junção de unidades terciárias iguais, como aqui no caso da hemoglobina, que é a junção de 4 globinas. 4 globinas formam a hemoglobina, mas existem estruturas quaternárias, existem proteínas com essa estrutura, que são a união de várias estruturas terciárias diferentes. Tranquilo? Então, seguindo, aqui está o resumão das estruturas que nós estudamos das proteínas, que é a estrutura primária, secundária, terciária e quaternária. Então, resumão. Característica da estrutura primária, a junção linear dos aminoácidos. Característica da estrutura secundária, ela é caracterizada pelo dobramento, enrolamento
e pela associação através da interação do grupo amina de um aminoácido com o grupo carboxila de outro aminoácido, certo? O grupo terciário, também formado pelo dobramento e enrolamento das estruturas em um formato mais tridimensional, e vai acontecer nessa estrutura terciária uma conexão das cadeias laterais de diferentes aminoácidos. Então lembrem o que é cadeia lateral, lembrem da estrutura básica do aminoácido: porção amina, ácido carboxílico, o hidrogênio e o radical, que é essa cadeia variável entre os 20 aminoácidos diferentes, que nós também chamamos de cadeias laterais. E a estrutura quaternária, que é a junção de diferentes estruturas terciárias. Então, como eu demonstrei no slide anterior, uma hemoglobina é a junção de 4 globinas. 4 estruturas terciárias diferentes se uniram e formou a estrutura quaternária. Tranquilo? Seguindo. Agora nós vamos ver os tipos de proteínas e a sua caracterização. Aqui no caso, um grupo de proteínas é chamado de proteínas simples, quando elas são formadas apenas por aminoácidos. Lembrando, proteínas são polímeros formadas por unidades menores, que eu botei até na questão da semana passada. Qual o composto menor que forma as proteínas? Quais os monômeros das proteínas? Quem são? Os aminoácidos. Então, quando a proteína é formada apenas por aminoácidos, o seu nome é proteína simples. Vou botar essa questão no turno da tarde, quero ver se vocês vão acertar. E outro grupo é chamado de proteínas conjugadas. O que é isso? É que além de elas possuírem os aminoácidos em sua constituição, elas possuem outro elemento, certo? Só isso, com definição simples. Proteínas conjugadas possuem aminoácidos em sua constituição, porém, além dos aminoácidos, possuem outros grupos, outros elementos. E esses outros elementos que fazem parte dessa proteína, eles são chamados de grupos prostéticos, certo? Então, se eu colocar uma questão, o que é um grupo prostético? É um elemento que faz parte de uma proteína, e esse grupo prostético não é aminoácido. É um grupo que não é aminoácido e faz parte de uma proteína, certo? Então, para ficar claro, aqui está demonstrando novamente, para acostumar com eles, a hemoglobina. Então, a hemoglobina, formação de globinas, 4 globinas diferentes, e na sua estrutura possui um átomo de ferro e um grupo M, certo? Que são átomos que não são aminoácidos. Então, esse ferro e esse grupo M não são aminoácidos. Então, o que é que eles são? São chamados de grupos prostéticos, que são outros componentes que estão presentes na proteína, mas que não são aminoácidos. Então, isso é a definição de grupo prostético. Então, a hemoglobina é também conhecida como uma proteína conjugada. Por quê? Porque na sua constituição não existe apenas aminoácidos, possui também grupos prostéticos, que são outros componentes que não aminoácidos. E esses grupos prostéticos, eles estão presentes nas proteínas, principalmente quando a proteína está na sua forma terciária ou presente na sua forma quaternária, certo? Definição simples aí para vocês. Se precisar, dá pausa no vídeo e copia no caderno. Então, essas proteínas conjugadas que possuem grupos prostéticos, elas podem ser glicoproteínas, quando esse grupo prostético que está presente dentre os aminoácidos é um carboidrato simples. Podem ser lipoproteínas, quando o grupo prostético é um lipídio, exemplo, HDL e LDL. Podem ser nucleoproteínas, quando o grupo prostético é um ácido nucleico, então a proteína, lá junto com seus aminoácidos, e está presente um componente que é o ácido nucleico, como se chama? Nucleoproteínas. Está presente só aminoácidos e na estrutura, dentre esses aminoácidos, está presente um lipídio, quem é? Lipoproteínas. Quando está presente um carboidrato, dentre todos os aminoácidos, quem é? Glicoproteínas, certo? E o último grupo, no qual se encaixa a hemoglobina, são as cromoproteínas, no qual o grupo prostético vai conferir uma cor às proteínas. Se vocês perceberem, quando nós, seres humanos, sangramos, ocorre a coloração vermelha. A coloração vermelha do sangue. Isso é justamente devido ao grupo M que está presente nas nossas células sanguíneas, certo? As nossas células sanguíneas possuem um grupo M, que é um grupo prostético, chamado de cromoproteína, e esse grupo prostético fornece essa coloração vermelha às nossas células sanguíneas, as nossas hemácias, certo? Então, seguindo, as proteínas,
elas possuem a sua função atrelada à sua forma. Então, a forma que a proteína possui, a forma está associada ao grupo, à estrutura secundária, terciária, a quaternária. Então, cada proteína, dentre as milhares que nós possuímos em nosso corpo, então as suas funções estão associadas à sua forma. Então, a proteína está naquela forma, possui essa função. Se essa forma que a proteína está, a estrutura que ela está, for desfeita, ela perde a sua função, certamente. Como está sendo demonstrado aqui, ó. Aqui está sendo demonstrado uma proteína na sua forma original. Então, assim, essa proteína atua no nosso organismo humano, qualquer organismo vivo. Então, dependendo de algumas condições ambientais, ela perder a sua forma, automaticamente ela vai perder a sua função, certo? Então, alguns fatores podem alterar a conformação natural de uma proteína e, consequentemente, inativá-la. Esse processo é conhecido como desnaturação. Então, se eu perguntar o que é desnaturação, uma questãozinha aí no turno da tarde, vocês simplesmente respondem que é uma mudança na conformação normal de uma proteína. Que a desnaturação é a mudança na conformação normal de uma proteína. Essa desnaturação ela pode ser reversível ou não pode ser reversível, de acordo com as condições que ocorreu. A desnaturação, que é a mudança na conformação natural da proteína, que é a proteína na sua conformação natural. Então, quando ela perde a sua conformação natural, ela passou por um processo conhecido como desnaturação. E essa desnaturação pode ser reversível ou não. Vou dar exemplo para vocês de processos reversíveis e processos irreversíveis. Tranquilo? Então, a desnaturação vai alterar as propriedades da proteína e, consequentemente, vai afetar a sua atividade. Então, exemplos. A desnaturação pode ser causada por elevação na temperatura, aqui demonstrando o ovo. Acredito que todos vocês gostam ou comem ovo. Então, o ovo ele é formado por uma proteína que é chamada de albumina. Então, estão vendo aqui essa porção mais clara, ó, que a gente conhece também, chama de clara, mas é formada por proteínas, dentre elas uma proteína conhecida como albumina. Então, o que acontece quando a gente quebra o ovo e bota numa frigideira? Ele muda a sua conformação. As duas porções aqui, ó, e principalmente a branca, fica mais nítido, possui agora uma conformação mais rígida com relação à forma da clara ou da proteína albumina. Então, elevou a temperatura, a proteína mudou a sua forma, desnaturou, e agora ela é reversível, esse ovo aqui. Se eu deixar no congelador ou botar no forno, ele vai voltar a ser novamente desse formato aqui, como quando quebrou? Não. Então, nesse caso, essa proteína perdeu a sua função, passou de uma função para outra, passou por um processo de desnaturação irreversível. Essa desnaturação aqui foi irreversível. E aqui no caso, um exemplo aqui, professor, o que é isso? Isso aqui é um cabelo, e o cabelo é constituído por qual proteína? Que eu citei lá atrás, pela queratina. Então, elevação de temperatura, o pessoal que gosta de chapinha, o que acontece? Esquentou lá, está fazendo a sua chapinha, as proteínas perdem a sua conformação, certo? Se desnaturou, tomou outro formato, mas esse processo é reversível. De acordo com o tempo, o cabelo vai crescendo e vai novamente voltando à sua conformação natural. Então, o processo de desnaturação pode ser irreversível e pode ser reversível. Lembrando, desnaturação, qual é o conceito? Mudança na conformação normal da proteína e pode ser esse processo reversível ou não, certo? Então, esses exemplos foram dados. O outro exemplo aqui, ó, é a situação de febre alta. Porque quando as pessoas têm febre alta é muito perigoso, porque as proteínas que existem no organismo podem se desnaturar e perder a sua função, levando essas pessoas a ter sérios efeitos adversos. Então, o perigo da febre alta está nisso, em as proteínas se desnaturarem e perderem a sua função e serem inativadas, certo? E outro caso no qual as proteínas podem se desnaturar são mudanças de pH na solução no qual a proteína está presente. Um exemplo simples que pode ser feito em casa. Leite. O leite tem várias proteínas. Se no leite for adicionado qualquer solução ácida, vocês vão perceber que o leite vai mudar de forma. Vai, chamado numa linguagem popular, coalhar. Então, um copo de leite, se espremer um limão dentro desse copo de leite, vocês vão perceber uma mudança de forma nessas proteínas que estão presentes no leite. Então, também as mudanças
na característica da proteína podem estar ligadas à mudança de pH, porque um limão tem um pH ácido, é mais ácido, não é básico nem alcalino. Então, ele ao ser adicionado em uma porção onde tem proteínas do leite, ele vai mudar a conformação daquelas proteínas, fazendo com que aconteça o processo de coalhamento, certo? Então, assim como eu comecei a aula demonstrando as funções das proteínas, novamente vou demonstrar a função de algumas proteínas. Então, as proteínas estão presentes nos organismos vivos e possuem determinadas funções. Olha só o tanto de função que está presente nas proteínas. As proteínas possuem função catalítica, que está ligada às enzimas, que tem por função acelerar ou aumentar a velocidade das reações químicas no interior do organismo vivo. Tem função estrutural, colágeno e queratina, como eu demonstrei para vocês, a queratina fazendo parte da epiderme dos organismos vivos, seres humanos, e também faz parte do casco de alguns répteis, como as tartarugas. As proteínas têm função transportadora, está ligada à hemoglobina e mioglobina, fazendo o transporte do oxigênio nos organismos, certo? Então nós respiramos, esse oxigênio se liga a essa proteína hemoglobina que está nas nossas células sanguíneas, e esse oxigênio vai ser distribuído por todo o nosso organismo. Tem função também contrátil e motora, as proteínas têm essa função. Quem são essas proteínas? Actina e miosina, estão presentes nos nossos músculos. Então, nós nos movimentamos por ocorrer a existência dessas proteínas, actina e miosina. Como também as proteínas têm função de protetora, que são os anticorpos. Os anticorpos são proteínas que têm função de proteção no nosso organismo. Função de coagulação, que é uma proteína conhecida como fibrinogênio. Nós, quando nos cortamos, porque esse corte, de acordo com o tempo, para de sangrar, porque aconteceu o processo de coagulação. Essa proteína se ligou lá naquele ferimento e tampou aquele escorrimento de sangue. Também tem função hormonal, que é a insulina e a prolactina, e receptores de sinal, que são proteínas receptoras de membrana. Isso são algumas das funções das proteínas. Lembrando, as proteínas são diferentes entre si, mas todas as proteínas são compostas por aminoácidos. E os aminoácidos vão variar de proteína para proteína. Quantos aminoácidos nós possuímos? Cerca de 20 aminoácidos. E aqui está um mapa mental para finalizar esse conteúdo inicial das proteínas, certo? Então as proteínas são macromoléculas e substâncias orgânicas, certo? Essas proteínas, por serem conhecidas como macromoléculas, elas são constituídas por aminoácidos. Esses aminoácidos vão se ligar uns aos outros através das ligações peptídicas, formando uma proteína. As proteínas possuem 4 níveis estruturais: primário, secundário, terciário e quaternário. E algumas das funções das proteínas são estrutural, transporte, defesa, catalisadora e hormonal. Tranquilo? Então, essa primeira parte da aula de hoje finaliza aqui. No vídeo seguinte vai estar a parte 2 da nossa aula de hoje. Então, assistam as duas partes importantes.